Santo, santo é o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Já podemos, irmãos, sentir, não é? A presença do Senhor aqui. Aleluia. Quando o primeiro crente entra, disposto já a adorar o Senhor, ele já se faz presente. Amém? Cada vez mais que os crentes vão entrando, esta atmosfera espiritual vai aumentando, irmãos. Por isso a importância do crente estar na igreja. O local é aqui. Foi por isso que nós não fechamos na pandemia, porque o lugar é aqui, né? Transmissão ao vivo fica para aqueles casos excepcionais que não pode vir, entendeu? Mesmo. Mas ficar em casa só por ficar, esta, irmãos, nunca foi nem será a vontade de Deus. Ontem eu estava lendo um artigo, até comentei com a pastora, de um conferencista internacional, a gente conhece, ele costuma ministrar nos congressos que a gente vai, tanto aqui no Brasil como lá em Israel, o Norbert Litz, ele é alemão. Ele escreveu um artigo muito interessante, eu vou tentar aqui resumir rapidinho, talvez eu esqueça alguns detalhes, mas a ideia principal eu guardei. E eu quero que os irmãos guardem também, porque serve para vocês como confirmação daquilo que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Porque o Espírito de Deus é o mesmo. Não importa se o servo de Deus está na Alemanha, se está aqui em Sergipe, se está em Brasília. Não interessa, para Deus não faz diferença. Porque Deus tem interesse que a sua igreja ela esteja fortalecida, principalmente nesses últimos dias, irmãos. O crente tem que estar atento, nós estamos nos últimos dias. A qualquer momento o Senhor volta. Aleluia. E tem mais um detalhe. Todo crente sabe disso, só que a gente não quer aceitar, né? Ninguém quer morrer. Mas Jesus pode voltar individualmente para cada um. Sabe como é? Quando a gente morre. Se morrer com Jesus, você já foi para o Senhor. O arrebatamento agora é só uma festa, você vai ser ressuscitado. Mas se morrer sem Cristo, irmãos, infelizmente, não tem encontro mais com Jesus. Então nós temos, não é? A esperança do arrebatamento que é coletivo, mas também existe o chamado individual. Quantos servos do Senhor já partiram durante esse período? Sim ou não? Pessoas de Deus, irmãos. Crentes comuns, crentes com cargo, pastores, partiram por causa desta pandemia. Já pensou se não estivessem em comunhão com o Senhor? Então, esta noite é noite de reflexão, viu, irmãos? Estamos na Santa Ceia do Senhor. Olha o sacrifício que Jesus pagou. A pastora já fez aqui, né? As preliminares, mostrando a importância de nós cearmos. O significado, irmãos, não é um simples ato religioso, não. Jesus mandou que nós fizéssemos em memória dele, mas individualmente, irmãos, isso tem um poder espiritual transformador e de fortalecimento tremendo. Aleluia. Por isso que o crente tem que se batizar logo, né? Quando se converte, e depois permanecer firme, para nunca deixar de cear. Ou se afastou, volta correndo, por quanto é tempo. Amém, irmãos? Então, como eu ia contando, não é? Antes que eu esqueça, esse conferencista, ele disse o seguinte: olha, na época da igreja primitiva, os irmãos já sabem, não é? O tempo dos apóstolos, lá no início, o livro de Atos, para os irmãos se situarem. Quando houve o Pentecostes, né, os irmãos lembram? Atos 2, foi derramado o Espírito Santo de Deus, não é assim? Os crentes foram batizados no Espírito Santo, foram revestidos de poder e muita ousadia para exatamente fazer o quê? Pregar o Evangelho. E Deus confirmava essa pregação com sinais, não é isso? Prodígios, maravilhas. Mas veja, o ponto principal era levar a palavra. Deus só confirmava a palavra com sinais, porque era o início da igreja e era necessário que fosse assim. Então os milagres aconteciam sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma barreira.
O batismo no Espírito Santo era assim, tudo era rápido, porque Deus tinha pressa. Para quê? Para que o Evangelho chegasse aqui até nós, irmãos. Por isso que há uma grande diferença daquela época para hoje. Deus continua batizando com o Espírito Santo? Sim. Só que hoje a situação é outra. Então você tem que orar e muito, se consagrar e muito para ser batizado, porque não é a mesma situação de antes. Ah, o Espírito Santo de Deus mudou? Não. As circunstâncias da vida foi que mudaram. E nós como crentes precisamos estar atentos para não se envolver tanto com esse mundo, irmãos. Temos projetos pessoais, é legítimo, não é? Temos que batalhar por eles, mas Jesus sempre foi claro, não é? Buscai primeiro o quê? O reino dos céus ou de Deus e a sua justiça. E aí o que é que acontece? As demais coisas, tudo que você precisa, que você projeta, que você sonha, serão acrescentados, porque Deus quer que você também, não é? Seja abençoado ainda aqui nessa terra, porque no céu isso já está, amém? Todos nós já estamos lá no céu, porque Jesus nos representa à direita de Deus. Então ele mostrou o seguinte, olha, no início era assim, no Pentecostes, depois do batismo do Espírito Santo, então os milagres aconteciam, né? As pessoas se convertiam. Primeira pregação de Pedro, 3.000 de uma vez, na segunda mais 5.000, era assim mesmo, o mover do Espírito estava enorme, não é? E os irmãos tudo alegres, felizes. De repente, os líderes, se vocês lerem Atos bem devagarinho, você vai perceber isso, os líderes judeus ficaram enciumados. Oh, mas matamos o líder dele, que foi Jesus, e agora os seguidores dele se levantam dessa forma, e estão nos tirando os nossos, não é? Religiosos que nos acompanham, que eram os líderes judeus da religião judaica. Aí começaram a perseguir, os irmãos percebem, né? Lá quando chega no capítulo 7, 8, principalmente quando Estevão é morto, há uma grande perseguição, é ou não é? Então o que foi que aconteceu? Quando os líderes se rebelaram, não é? Proibiram que eles pregassem, né? Deram até uma surra. O pastor até pregou aqui quinta-feira, não foi? Foi na quinta que ela citou sobre... Teve até uma representação teatral aqui. Ali é só uma demonstração do que aconteceu. Tiago já tinha sido morto à espada, então começaram as perseguições. No início era aquela alegria do Senhor usando, curando, libertando, de repente perseguição. E aí, duas coisas interessantes aconteceram com a igreja naquela época. Eles não saíram, irmãos, em protesto pela rua, abaixo o governo de Roma, abaixo, né, os líderes religiosos, não saíram em protesto, não perderam, guarda essa palavra, não perderam tempo com protestos. O que é que eles foram fazer? Está no livro de Atos. Eles foram orar, jejuar, clamar. Foi isso que eles foram fazer. Não perderam tempo. Glória a Deus, aleluia. Não perderam tempo com soluções naturais, foram buscar respostas espirituais. Aleluia. Vamos trazer agora para nós hoje, né? Há 2, 3 anos atrás, vamos botar 2 anos atrás, né? Tem 1 ano e meio mais ou menos. As igrejas estavam evangelizando, pregando, conversões, igreja cheia, sim ou não? Liberdade, né? Para ir para onde quisesse. De repente, do nada, o que é que acontece? Proibições, restrições, fecha tudo, número reduzido. Olha as cadeiras, tudo espaçadas, não eram assim. E por aí vai. Olha o paralelo, irmãos. E aí o que é que nós temos que fazer? Sair protestando por aí nas redes sociais? Não é? Porque hoje ninguém nem precisa ir mais na rua, né? Vai nas redes sociais e começa a berrar o que quer, não é? Será que esse é o papel da igreja? Protestar contra o governo, contra as autoridades? Perder tempo com isso? Ou dobrar os joelhos? Ler mais a palavra? Jejuar? Porque foi assim que eles venceram a dificuldade e voltaram a pregar. E a igreja, irmãos, nós fazemos parte de outro reino. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de que reino? De Cristo. Não é deste mundo. Então nós temos um outro estilo de vida. E é fundamentado nisso
que a gente vai meditar numa palavra agora. E eu quero que você abra comigo no livro de Provérbios. É um capítulo até muito conhecido. Eu não vou chegar nesses versículos que são conhecidos, mas o capítulo 3 de Provérbios, ele é conhecido. Quando se vai lá no versículo 9 e 10, mas não é sobre isso que eu vou ministrar, e nem vamos chegar nesses versículos, né? Mas todo mundo conhece Provérbios 3, versículos 9 e 10. Mas não é isso, nós vamos para Provérbios 3, do versículo 1 até o 8. Provérbios capítulo 3, do versículo 1 até o 8. Amém? Encontraram? Alguém precisa de ajuda? Espera por mim? Ninguém, né? Então a palavra nos diz assim: se sua versão for igual à minha NVI, vai ficar igualzinho. Se não, vai ser só palavras sinônimas, mas o sentido é o mesmo, tá? A palavra nos diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Aleluia. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Aleluia. Na minha Bíblia tem assim o título, não é a nossa temática, mas fala Conselhos da Sabedoria. E é mesmo, irmão. Essa sabedoria aqui, na verdade, é a sabedoria de Deus. É o próprio Jesus Cristo pré-encarnado. O que é isso? Quando Jesus ainda não tinha vindo à terra como homem. Quando você vê essa expressão, ouvir Jesus pré-encarnado, ele ainda só como ser espiritual, ou seja, o verbo. Por isso que João 1 diz o quê? E o verbo se fez carne, ou seja, se fez ser humano e habitou entre nós. Continuava sendo Deus, mas agora com um corpo igual ao meu, seu. Antes, não. Por isso que ele podia aparecer como anjo do Senhor. Em algumas passagens, é o próprio Jesus Cristo pré-encarnado, dependendo da situação. Como aparece também como a sabedoria. Conselho de Jesus. Por isso que Jesus está desde Gênesis a Apocalipse. Amém, irmãos? Aí alguém pode dizer, mas eu não estou achando o nome Jesus aqui no livro de Gênesis. Não é assim, irmãos. Ele ainda não tinha nascido. Então ele aparece de outra forma, não é? Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Se façamos, tinham quantos? Só Deus? Não, tinha no mínimo 2, não é? Mas quando nós sabemos que são 3, então estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. Aleluia. Aí você vai para o livro de Colossenses. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. E a pastora já ensinou os irmãos aqui a fazerem isso, não é? Meus irmãos estão fazendo. Quanto mais vocês lerem, irmãos, quem cresce são vocês. Pode ter certeza disso. Você vai para Colossenses e você vê Paulo escrevendo que Jesus estava lá na criação. Veja, Gênesis 1. E tudo foi feito por ele. E sem ele nada seria feito. Aí tem aqueles, não é, que acham que conhecem a Bíblia. Aí criam uma seita e diz que Jesus não é Deus. Sabia que tem isso? E se chama seita, né? Pelo menos se considera.
Só que não é. Se considera uma religião evangélica, mas não é não, irmãos. É uma seita mesmo, por isso que eu chamo de seita. É um engano. Diz que Jesus era um simples homem, como o profeta foi, né, o Isaías, o Jeremias. O livro do Colossenses diz que nada foi feito se ele não estivesse lá. Porque Deus deu a Jesus essa capacidade, não é? Quando Deus diz, haja luz, essa frase, haja luz, era o próprio Jesus Cristo dando a ordem, porque foi concedida pelo Senhor, pelo Pai. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. É só para os irmãos terem uma noção da profundidade da palavra de Deus. Por quê? Porque hoje, com base nesta passagem que nós lemos de Provérbios 3, versículo 1 a 8, eu quero ministrar com a temática vida plena. O que é plenitude? É algo completo, não é assim? Vida plena só em Jesus Cristo. Aleluia. As pessoas estão atrás de muita coisa. Essa semana eu vi 2 folhetos, até achei interessante os títulos dos folhetos. Mas quando eu fui ler o conteúdo, sabe, meu Deus do céu, aonde eu achei eu vou deixar. A intenção era até boa, mas muito vazia a forma de expor a verdade da palavra. A gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje, né? Para não estar pegando os exemplos naturais, tudo natural, e esquece o essencial, que é Jesus, que é a palavra. E esses 2 folhetos, infelizmente, por mais boa intenção que houvesse naqueles 2 que escreveram, mas eles deixaram Jesus muito distante, não é? As pessoas se envolvem mais naquilo que está no seu cotidiano do que com aquele que pode resolver os problemas do seu cotidiano. Por isso que eu coloquei essa temática aqui, vida plena só em Jesus. Aleluia. E como é que nós percebemos isso nessa passagem? Vamos fazer aqui então uma mensagem expositiva. Versículos 1 e 2. Eu vou reler e vocês acompanhem. Veja o que aqui a sabedoria fala, que é o próprio Jesus Cristo. E por falar nisso, só relembrando aos irmãos, no mês passado, né, eu ministrei aqui na ceia, com uma temática. Quem lembra? Chegou perto. Não, mas é lavrador, não está errado não, viu, Arthur? Só que eu usei outra expressão. O agricultor, que não deixa de ser o lavrador, não é? Tá certo. Depois, a lavoura, mas a videira está dentro da lavoura. Ele falou videira, mas a irmã falou realmente como está na temática. A lavoura. Isso. O agricultor quem é? Deus. A lavoura era Jesus, que é a videira. E os ramos? Eu ou nós, no plural, né, quando falo os ramos. Mas o ramo é você, sou eu. Foi assim? E o Senhor me trouxe à mente essa mensagem, não para pregar de novo, mas para fazer só um breve comentário, para vocês entenderem ainda melhor o que eu vou ministrar hoje. Prometo que não passo de... Viu, pastora? Daquele tempo lá já que a gente sabe. Vou me esforçar para isso. O Senhor me trouxe na mente, sabe o que, irmãos? A seiva. Isabela sabe, né? O que é seiva, não é? Está na área dela. Talvez as crianças aqui, não sei em que ano começa a se falar sobre isso. Tem tantos anos que eu estudei que eu não lembro mais qual é o ano. Que fala sobre a seiva, a fotossíntese. Já ouviram falar? Já, né? Ótimo. Então está todo mundo sabendo. Os adultos creio que já ouviram, né? Pode não lembrar de detalhes. Então o Senhor me trouxe à mente a seiva. E o que é a seiva? E agora sim, eu fui atrás da informação técnica para não falar errado aqui. E eu vou ler para vocês. Seiva é o seguinte: nas plantas vasculares, interessante, não sabia que tem essa expressão, plantas vasculares, que vascular a gente se imagina só, não é? Problemas vasculares. Na verdade, vascular no ser humano são veias, não é? Já nas plantas é diferente. É parecido, é similar. Veja que Deus sábio, não é? Que criação poderosa. É aquilo que a pastora disse. Qual é a ciência que ia fazer isso, pastor? Eu vou ler aqui e a senhora vai ver que não tem ciência humana que fizesse isso. Então, nas plantas vasculares, ou seja, ela tem como se fosse veias, não é?
que permite que passe isso que eu vou ler aqui. A seiva é um constituinte líquido, similar ao sangue, né, que corre nas veias. É um constituinte líquido que permite, observe, viu, na seiva, o transporte de água, nutrientes, hormônios. Planta tem hormônio? Tem. Vegetais, hormônios, oxigênio e gás carbônico pelo corpo da planta. Então já dá para imaginar que vai subindo assim, não é? E vai pelo corpo da planta. Um componente principal desta seiva é a glicose. Vocês não sabem que glicose está relacionado a açúcar, né? No popular. E aqui diz mesmo, um açúcar simples formado pela fotossíntese. Quem lembra o que é fotossíntese? É um processo químico, né? Creio, não sei se o nome é esse. Mas em resumo é assim, é a conversão da energia solar, ou seja, as plantas recebem sol sobre as suas folhas e transforma essa energia solar, o sol que ele recebe, em energia química. Então veja que complexo Deus fez na natureza, que coisa tremenda, não é? Só Deus pode fazer uma coisa dessas. E aí o Senhor me disse, olha, compare isto aí a esta seiva, a minha palavra. Aleluia! A minha palavra. Não foi à toa que Jesus disse, eu sou a videira. Aleluia. Uma planta, não sei se a videira ela é vascular ou não vascular, tem umas que não são, não é? Não sei se Isabela sabe me dizer se ela é vascular. É vascular? Então Jesus é muito inteligente, ele não ia dar um exemplo de uma planta que não fosse, né, Isabela? Eu sou a videira. Para que a gente entendesse a profundidade do que é que Jesus estava falando, irmãos. E se nós somos o quê? Os ramos dessa videira, essa seiva precisa chegar lá. Porque se não chegar nos ramos, você não dá fruto. Seca. Não é assim que ele disse lá em João 15? E se secar, o que é que o agricultor tem que fazer? Para não morrer a videira, não é teoricamente. Seria o quê? Corta. Para que os ramos dê mais fruto, não é assim? Então esse texto, irmãos, nos mostra algo importante. Lembre-se dessa seiva quando eu estiver pregando aqui. Então, voltando ao texto. Meu filho, olha, não se esqueça, veja, da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, irmãos. E lhe darão, olha, prosperidade e paz. Aleluia. Veja como Deus quer o nosso bem, irmãos. Só que tem uma condição. A gente tem que permitir que essa seiva ela corra, né? Corra em nós, no nosso interior, né? Lei, mandamento, conforme o livro de Salmos, o 119, significa o quê? Lei e mandamento. A pastora sempre fala aqui, né? Lei, mandamentos, estatutos é o quê? A palavra. Olha o que é que Jesus ensina na sua sabedoria. Não se esqueça. E eu só não me esqueço de alguma coisa. Os alunos aqui sabem muito bem disso, quem está em atividade, de um assunto que eu quero fazer uma prova. Ou sei lá, antigamente tinha responder um ditado. Acho que não tem isso mais não hoje, né? Tem, né? Então um ditado é a hora que você treme, porque tem que saber de cor. Senão, se você não estudar, consegue aprender? Não. Vai se lembrar? Não. Você vai dizer, eu já vi isso, eu já vi, mas não sei aonde. Não adianta. Ou sabe a resposta ou não sabe. Assim a vida do crente, irmãos. A vida espiritual. Ou lê a palavra, ou come a palavra, ou então a seiva não anda. Isso é muito sério. Isso é muito profundo. Porque é dito aqui, quando nós não nos esquecemos da palavra, é porque nós lemos diariamente. Meditamos diariamente. E não é assim não é como muitos fazem. Deixa eu ver qual é o versículo de hoje. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Ou bênção, né?
Esse tá bom demais. Aí abre na outra, cai lá em Mateus. Judas se enforcou. Misericórdia. Esse não é para mim. Entende, irmãos? Não é assim. Não é caixinha de promessa, não é? Não é pescando versículo, não, irmãos. É leitura. É leitura. É pegar um livro e ler todinho. Entendeu? Reler. Essa semana, não, tem uns 15 dias eu falei para o irmão, olha, leia o livro de Romanos. Estuda esse livro de Romanos. Agora leia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até você entender a mensagem. E se tiver alguma dúvida, anote para a gente conversar. Mas não leia assim como quem está lendo no jornal. Eu quero saber só o título, né? Só quero saber, como é que dá o nome? A manchete, isso, Alain. A manchete. Não, irmão, eu quero saber o conteúdo. E normalmente as manchetes de jornais são assim, são sensacionalistas. Quando você entra, não é nada daquilo, só para você ir lá. Já percebi isso. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela é completa. Então Jesus, não é? Como a sabedoria nos diz nessa noite, meu filho, não se esqueça da minha lei, guarda no meu coração, seja a minha palavra. Sabe por quê? Porque esta palavra que nós lemos, irmãos, prolonga a nossa vida, irmãos. E em dois sentidos, não é só a questão física, não é? Não é só a questão física. O prolongar da vida, claro, além da questão física, paz amada, além da questão física, mas Jesus está se referindo, irmãos, e vendo é a nossa eternidade. Aleluia! Porque o apóstolo Paulo disse, irmãos, eu li até hoje, ou foi ontem, ele disse assim lá em 1 Coríntios, ele disse, olha, irmãos, ele foi claro para os irmãos lá de Corinto, que era um povo, não é? Servo de Deus, fiéis, mas eram muito preocupados com as coisas desse mundo. E chegaram ao ponto de serem tão preocupados que começaram a deixar de observar os princípios espirituais. E Paulo disse, olha, se vocês estão duvidando, não é? Chegaram ao ponto de duvidar que não tinha mais a ressurreição. Imagine que ponto chegaram. Um grupo começou a dizer que não tinha. Ele disse, olha, se realmente isso for verdade, então Jesus não morreu. E se morreu, não ressuscitou. E mais, eu estou pregando em vão. Aí Paulo foi, eu vou fazer um raciocínio lógico. Se eu estou pregando em vão e não tem ressurreição, então o que é o melhor que a gente faz? Ele disse assim, olha, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Nem é assim que o mundo faz. O mundo que não teme ao Senhor, não quer saber de Jesus, pensa que é assim, não, eu vou aproveitar a vida e depois eu morro. Só que infelizmente essas pessoas terão uma surpresa desagradável muito grande. E sem conserto, viu, irmãos? Não tem jeito. O que se diz ateu, vai morrer ateu, infelizmente, e quando chegar lá, embaixo, que a Bíblia diz que é embaixo, apesar de ser um lugar espiritual, mas é embaixo, trevas, ele não tem mais para onde sair. Infelizmente. Mas nós, irmãos, que conhecemos, não é? Temos que sempre nos lembrar disso. A vida aqui, o Senhor quer nos abençoar. Tanto é que a gente vai continuar a leitura aqui, do versículo 2. Mas o Senhor olha o prolongamento da vida, não só no sentido físico, que Ele quer que você tenha saúde, não é? Por isso que Ele responde orações, entendeu, irmãos? E Ele cura mesmo. Ele quer, mas Ele está olhando além disso. Ele está olhando para a sua eternidade. Aleluia. Porque a eternidade, irmãos, é vida com Deus, inclusive ressuscitada, não é? Não seremos somente espírito, teremos um corpo glorificado. A Bíblia é muito clara sobre isso, aleluia. Mas veja, a leitura da palavra, irmãos, o desejo de conhecer a verdade diariamente, prolonga a nossa vida física e espiritual, porque nos mantém firme na fé, e mais, nos dá prosperidade e paz. E prosperidade na visão de Deus, do próprio Cristo, não é somente aquilo que a gente imagina, né? A questão financeira, não, irmãos. Prosperidade no sentido amplo da palavra, ou seja, são as nossas necessidades supridas, espirituais, entendeu? Física, financeira, entende, irmãos? Prosperidade nesse sentido, uma vida completa, que você se satisfaz com aquilo que o Senhor lhe concede.
Tem pessoas que são insatisfeitas com aquilo que Deus dá. Acham que é pouco, sempre quer mais. E quando você está na prosperidade de Deus, você agradece ao Senhor por tudo que você tem. Aleluia. E quanto mais você agradece, o Senhor lhe acrescenta. Agora, se murmurar, aí a coisa fica difícil. O exemplo está com o povo de Israel quando andou no deserto, né? Então